Muito bem, amigos. Nesta aula, trabalharemos o a e o an. A e an são ambos artigos indefinidos, ok? Eles fazem um e uma. Então, eles são indefinite articles. Escreverei aqui. Indefinite, indefinidos. Indefinite articles. Articles. Então, a função deles é dizer que algo é não definido. Vamos fazer com exemplos. Vamos colocar aqui, ó. A. Então, ó. A house, uma casa. A school, uma escola. A teacher, um professor ou uma professora. Então, veja que o a e o an, ambos fazem uma. O an eu usarei quando a palavra que está em vermelho, quando a coisa, o substantivo, tiver o início com uma vogal. Se começar com a, e, ou, nós usaremos an. Eu explicarei já já, mas vamos lá com calma. A house, então, isso faz uma casa. A school, uma escola. A teacher, uma professora ou um professor, não é isso? Então fica bem simples. Ó. A house, uma casa. A school, uma escola. A teacher, uma o quê? Uma professora. Professora, ficou apertado aqui. E um professor. Aí lembre-se da outra aula, que nós aprendemos o some. Se fossem umas casas, umas escolas, umas professoras, seria some. Some. Umas casas, umas escolas, umas professoras, seria o some. Some teachers, some schools, some houses. Beleza? Então, vamos praticar com mais exemplos, mas vamos trabalhar também o an, o an, que é usado para facilitar a junção das palavras, ok? Vamos pensar assim, ó. In, 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 in. Vamos lá então. An apartment, an apartment. Olha a pronúncia. An apartment, um apartamento. An apartment. Lembrando que o artigo indefinido, o indefinite article, ele apenas junta com a coisa, ó. An apartment. An apartment. Beleza? An apartment. Ele juntou. Ele serve para fazer essa união aqui, ó. O an, ele serve para juntar a pronúncia. An apartamento. An apartment. Vejamos aqui, ó. An elephant. An elephant. An elephant. An eagle, uma águia. An eagle, ó, a pronúncia. Então, an apartment, um apartamento. An elephant, um elefante. An eagle, uma águia. An eagle, uma águia. Agora outro, eu sempre esqueço palavras com... Sempre esqueço palavras começando com vogal no inglês, com a, e, o. Ó, an alligator. An alligator. An alligator. An alligator. Então aqui nós temos palavras que vão significar a mesma coisa que as palavras anteriores. Uma. Uma. Os artigos têm a mesma função. O a e o an, os dois fazem um e uma. Então, ó, vamos colocar aqui as traduções. An apartment. Um o quê? A par tá?
um apartamento. An elephant, um elefante. An elephant, fale comigo. An elephant, an elefante. Imagina que você tem uma amiga chamada Anneli. Você tem uma amiga chamada Anneli, an elephant. Você tem uma amiga chamada Ana, an apartment. Então, ó, um elefante, an elephant. An eagle, an eagle. Uma águia, olha uma aqui, ó. Uma águia, an eagle. Uma águia. An eagle, an eagle. Eagle. A escrita, pessoal, nunca reproduz o fonema. O som da boca, o fonema, ele nada tem a ver com a escrita, tá? Para nenhuma língua. Você acha que o português se fala como se escreve porque você foi acostumado a aprender os sons das letras, das vogais e consoantes, A, E, I, O, U, A, B, C, D, F, G, barará, barará. Você aprendeu a identificar o som das letras com a forma escrita delas, mas você aprendeu isso no português. As letras, elas têm um som que varia conforme as culturas. Então, nenhuma língua se fala como se lê. Nenhuma. Nenhuma. Você que memorizou os sons daquelas letras, consoantes e vogais no seu alfabeto. Então, um apartamento, um elefante, uma águia. An alligator. O que é um alligator? An-alligator. An alligator. An alligator. An elephant. Alligator. An alligator. Um crocodilo, um jacaré. Um crocodilo, um jacaré. Crocodilo é crocodile também. Eu acho que alligator é mais o jacaré. Eu não sei diferenciar um jacaré de um crocodilo. Eu sei que o crocodilo é bem maior que o jacaré. Muito mais tenebroso, mais dinossáurico, digamos assim. Bem, então fizemos aqui o A e o N. Farei mais um pouquinho para praticarmos. Esse é o estudo que você tem que fazer. É esse modelo de prática que você precisa fazer. Então, eu gosto sempre de trabalhar ou do inglês para o português ou do português para o inglês. Vejamos ao contrário, né? Eu posso pensar em português. Farei aqui, ó. Uma estrela. Uma estrela. Como que ficaria isso? A star. A star. E aí podemos pensar numa frase. Um jeito muito legal é você usar o verbo ver para fazer combinações com essas palavras. Então, por exemplo, ó, I saw, vamos usar o verbo no passado. I saw. I saw a store. I saw a star in the sky. I saw a star in the sky. Eu vi uma estrela no céu. I saw a star in the sky. Então, eu vi o quê? Uma estrela in the sky. In the faz no. In é em. De é o. Em mais o faz no. Então, no. Sky é céu, no céu. Essa formulação aqui, ó, no, ela é dada por em mais o. Em mais o é igual a in the. In é em, the é o. Veja lá a aula do the. Então, no, na, nos, nas é in the, at the, on the, depende. O in, o on e o at fazem a mesma formulação, mas in the é no. Então, eu vi uma estrela no céu. I saw a star in the sky. Legal, legal. Vamos fazer outra. Pode pensar aqui, por exemplo, a will. A
Wheel, uma roda. Wheel, uma roda. Que palavra bonita. Uma grande invenção humana. Uma roda. Aí pense sempre em uma frase. Pense sempre em uma frase. Você pode continuar com a ideia do verbo ver no passado, né? O saw. Então, podemos pensar assim, ó. She saw. Ela viu. She saw. She saw a wheel. She saw a wheel. Ela viu uma roda. She saw a wheel. She saw a wheel rolling down the street. Rolling down, descendo para baixo, ó. Rolling down. Ela viu uma roda rolando para baixo. Rolling é rolando. Então, she saw a wheel rolling down, rolando para baixo, rolling down the street. Daí vem a banda Rolling Stones, Pedras Rolantes, rolling down the street. Rolando para baixo a rua, rolando rua abaixo, rolando rua abaixo. She saw a wheel rolling down the street. Então vamos fazer aqui a outra formulação. Vamos lá. Ela viu. Então, ó, saw é o verbo ver no passado. Eu trabalharei ele nas próximas aulas. Ele é bem legal para estudarmos esses conceitos. Ela viu a wheel, uma roda. Ela viu uma roda rolando. Aí down the street faz rua abaixo, rolando, descendo a rua. Entendem isso? Isso aqui é mais complexo. Isso aqui nós chamamos de verbos frasais, que é quando você tem a ação, rolar, e a direção da ação. A ação ela pode ir para cima, go up, go down, para baixo, para frente, para trás. Pode pensar assim no inglês. O inglês ele trabalha muito em te dar a direção da ação, cima, baixo, esquerda, direita, ou cima, baixo, frente, trás, junto com a ação. Então, roll é rolar. Você pode rolar para cima, roll up, que é rolar para cima. Roll down, roll forward, roll back. Roll back é voltar, né? Reiniciar, recomeçar. Então, ela viu uma roda rolando rua abaixo. Vou escrever assim, ó, rua abaixo. Mas aqui já é uma expressão mais idiomática. Rolando rua abaixo. Esse abaixo aqui faz o down, né? Down é para baixo. Down. Down está aqui. Down. Então, ela viu uma roda rolando rua abaixo. Ela viu uma roda rolando para baixo. Ela viu uma roda descendo a rua. Pode ser, tudo pode. Então ficou bem legal aqui. Lembrando outra frase. I saw a star in the sky. I saw a star in the sky. Eu vi uma estrela no céu. Vamos fazer mais uma para fechar. Vamos pensar aqui, ó. Vamos trabalhar o alligator. O alligator. Então, ó. O N para juntar a pronúncia. An alligator. An alligator. Ó. An alligator. Você pode criar suas próprias frases. Você pode criar as suas próprias frases. Então, como seria? Como seria uma frase legal? Vamos pensar aqui. Pararam, pararam. Vamos utilizar o verbo ver ainda. He saw. Ele viu. He saw. An alligator. Isso é um N. An alligator. So he saw an alligator inside the swamp. Inside the swamp.
que é o swamp? Swamp é pântano. Pântano, the swamps. Então, he saw an alligator inside the swamp. He saw an alligator inside the swamp. Ele viu um alligator. Um alligator. Quem lembra do Discovery? Discovery Channel tinha aquelas histórias dos alligatores. Eu e meu marido estávamos curtindo um dia na praia, quando de repente, ao voltarmos para casa, percebemos que havia um grande alligator dentro da nossa sala de estar. Sempre tem essas histórias. Um alligator é um alligator, eu não sei se é o jacaré ou se é o crocodilo, mas depois vocês estudem a parte da biologia. Então, ele viu um alligator. Eu escrevi aqui em inglês novamente, só para dar um charme. Ele viu um alligator inside the swamp. Inside, ó. Inside é dentro. Por quê? Dentro. Vamos analisar, ó. Inside the swamp, dentro do pântano. Inside. In é dentro de algo. Pensa aqui uma caixa, ó. In é dentro de algo. E sides é o lado. Sides quer dizer lado. Se in é dentro e side é lado, então inside é o lado de dentro. Mas aí, idiomaticamente, só quer dizer que está dentro de algo. Então, ele viu um alligator inside the swamp. Ele viu um alligator dentro do pântano. Inside the dentro de o pântano. Mas esse de aqui, ó, já vai fazer do. Ele viu um alligator dentro do pântano. Pântano. Proparoxítona acentuada. Pântano. Se eu errar o acento aqui, perdoe-me, mas da última vez que eu estudei pântano, tinha acento. Pântano, proparoxítona. Uma sílaba, duas sílabas, três sílabas. Pântano. A sílaba tônica está aqui. Então, pântano. He saw an alligator inside the swamp. Ele viu um alligator dentro do pântano. Ele viu um jacaré dentro do pântano. Ele viu um crocodilo dentro do pântano. A outra frase. She saw a wheel rolling down the street. Ela viu uma roda rolando rua abaixo, descendo baixo a rua. Ela viu uma roda descendo para baixo. Ela viu uma roda rolando rua abaixo. Rolling, rolando. E a outra frase era I saw a star. I saw a star in the sky. Eu vi uma estrela no céu. I saw a star in the sky. Eu vi uma estrela no céu. I saw a star in the sky. Eu vi uma estrela no céu. In the faz em mais o, porque in é em e the é o. Então, em mais o, in the, no céu. Então, pratiquem aí, beleza? Pratiquem essa estrutura. Lembrando que a aula de hoje foi sobre os artigos indefinidos, os indefinite articles. Indefinite articles, artigos que são indefinidos. Por quê? Porque eles não dizem que é algo específico. É uma casa qualquer, é uma escola qualquer, é um professor qualquer, é uma professora qualquer. Os artigos indefinidos fazem uma, os dois aqui fazem uma, ok? O a faz um e faz uma, e o an faz um e faz uma. Ambos fazem um e uma. A diferença do a para o an é, obviamente, a ideia de conectar a palavra. O an é usado para conectar a pronúncia. Só isso. An apartment, an elephant, an eagle. Então, quando que eu tenho o an? Eu tenho o an quando a palavra subsequente começa com a, e, I, O, U. Então, se a palavra subsequente começa com A, E, I, O, U, com vogal, eu uso o AN. Então, ó, an elephant começa com A. Perdão, an elephant, o elefante começa com E. Então, veja, ó, se a palavra subsequente começa com A, E, I, O, U, começando com vogal, eu uso o AN. An elephant, elefante,
começa com E. An elephant. An eagle. Eagle começa com E. An alligator. Alligator começa com A. An apartment. Apartamento começa com A. Então, por isso, nós usamos essas palavras. Podemos pensar mais algumas com a N. Anox. A ideia seria pensar uma palavra para cada vogal. Vamos fazer aqui um desafio de memória. Vamos ver como está a minha memória. É assim que eu gosto de estudar inglês, tá vendo? Eu gosto de estudar inglês de boa, bem suavão, bem relax, sem estresse. Então vamos lá, vamos trabalhar mais um pouco a N, caso não tenha ficado claro. O AN, ele faz um e uma também, assim como só o A. Então, N, você disse aqui N. Você pronuncia isso como N. Então, o AN faz um e uma. Beleza? Aí, então vamos lá, continuando esta brincadeira, desafio de memória. O AN, ele faz um e uma. A pronúncia é N. An elephant, an eagle. Mas vamos lembrar que o AN, ele se soma a palavras que iniciam com vogais. Quais são palavras que iniciam com vogais? Vamos tentar lembrar de cabeça. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. O som das vogais no inglês é completamente diferente do som das vogais no português. A, E, I, O, U. Então vamos pensar uma combinação do AN com uma palavra que começa com O. O tem ox. Ox é um touro. An ox. An ox, um touro. Um touro. Um animal de chifres. An ox. Vamos pensar agora uma palavra com U e com I. Essas são mais difíceis. Tem que pensar pela memória. Vamos pensar aqui. Então, uma palavra com I bem legal é internship. Internship. Ou investigation. Vamos trabalhar as duas. Então, internship. Intern é interno. Internship é aquele estágio que você faz dentro de uma empresa. Você se torna um interno naquela empresa. Internship. Então, eu colocarei aqui como um estágio. É um processo de aprendizado que você faz dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Mas vamos prestar atenção na pronúncia. Nesse caso, anox. Anox. An internship. An internship. Um estágio. An internship. Anox. 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 An internship. Outra com I. Uma investigação. Investigation. Investigation. Gachon. Esse tion tem som de X. An investigation. An investigation. An investigation. Uma investigação. Uma investigação. Uma investigação. An investigation. An investigation. Beleza? Então, uma investigação. An investigation. An investigation. An investigation. Uma investigação. An ox. Um touro. An internship. Um estágio. An investigation. Vamos criar uma frase então para praticar mais uma. É sempre assim, você cria a parte teórica, você está aprendendo aqui
a utilizar o AN, uma, e aí depois você aplique isso. Você aplique isto com uma frase real, para não ficar sem contexto. Para não ficar sem contexto. Vamos lá. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó. The police. A polícia começou uma investigação. The police. Police. The police. Não é police. Police são políticas. Public policies. Políticas públicas. Aqui é the police. A polícia. The police started. A polícia iniciou, começou. Start é começar. Started no passado, começou. Started. The police started an investigation. An investigation. Investigation. The police started an investigation. Against the criminals. Tá muito longa a frase? Vamos lá. Against, contra, preposição. Depois trabalharemos isso. Against the criminals. The criminals. So the police started an investigation. Então, an investigation. An investigation. The police started an investigation against the criminals. Então, vejamos. A polícia iniciou o quê? A polícia iniciou an investigation, uma investigação. Investigação against the criminals, contra os criminosos. Criminals, against é contra, preposição. Então, the police started, a polícia iniciou, começou, passado. A polícia iniciou an investigation, uma investigação against the criminals, contra os criminosos. Beleza? Frase bem legal. Qual outra frase nós poderíamos criar? An ox. An ox, um touro. An ox. Então, vamos pensar assim, ó. Por exemplo, Lucas comprou um touro para sua fazenda. Lucas bought an ox. An ox. Lucas bought an ox for his farm. Para ser usado em função de, pela necessidade de, isso é o for. For his farm. Por isso que não é o to. Lucas comprou an ox, an ox for his farm. An ox para a fazenda dele. Então, vamos lá. Lucas comprou, igual bot salva-vidas. Lucas comprou um ox, um touro, para, aí aqui esse para é o for, não é o to. Por quê? Porque é em função de trabalhar na fazenda dele. For his. His faz a dele, é o possessivo. Para a dele fazenda. Para a fazenda dele. Para a fazenda dele. O his, ele está aqui, ó. O his, ele faz essa junção. His. Para a dele fazenda. His, o his faz a dele. Faz só dele, dela, perdão. Faz dele, deles, mas faz
o dele, a dele, os deles. Depois eu explico isso. Faz a Adele, faz a cantora Adele. Então, Lucas comprou um touro. Lucas bought an ox. Lucas bought an ox for his farm. For his farm. Lucas comprou um touro para a fazenda dele. Lucas comprou um touro para a fazenda dele. Lucas comprou um touro para a fazenda dele. Lucas bought an ox for his farm. Lucas comprou um touro para a fazenda dele. Entende isso? A dele é his. For, para. His farm, dele fazenda. Lucas comprou um ox. Lucas bought an ox para, dele fazenda. His farm, dele fazenda. A dele fazenda. Lucas bought an ox for his farm. Lucas comprou um touro para a fazenda dele. Para a fazenda dele. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Espero que tenham curtido. Então, hoje foi essa magnífica aula de A e N. E é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos na aula posterior. É isso aí. Grande abraço.